estarmos aqui juntos nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: por esta razão, nós também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, aos Colossenses, ele fala sobre a importância de estar na oração. Ele diz assim: não cessando de orar por vós. Uma das demonstrações das cartas de Paulo é: orai sem cessar. Ore constantemente, sem cessar. Aprenda a colocar isso no seu coração, na sua vida. Todos os momentos você fala: eu vou precisar orar mais. E você vai orar, vai buscar a Deus, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. São tempos de aflição da alma. Então a oração traz paz para o nosso coração. A oração, ela traz tranquilidade para nós. Então é importante nós trazermos isso na nossa mente, porque a oração começa na nossa cabeça. Nós trazemos isso, começamos a trabalhar. Eu não vou ficar desesperado, eu vou orar. E quando você vai para a oração, o milagre acontece. Paulo diz assim: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, cheios do conhecimento, cheios da presença de Deus. Conhecer o que Deus quer para nós é muito importante. Quando eu entendo o processo que Deus quer na minha vida, o que Deus quer na sua vida é um crescimento. Deus não quer que você fique do mesmo jeito que você entrou para a casa do Senhor. Deus quer que você cresça em conhecimento com Ele. Deus quer que você conheça a vontade dEle, tenha sabedoria. Olha que interessante que Paulo diz: inteligência espiritual. Sabe por que é inteligência espiritual? Mas o que quer dizer esse negócio de inteligência espiritual? É sabedoria espiritual que vem de Deus. Os homens estão tentando várias artimanhas aí para combater essa luta. Cada hora um fala uma coisa, volta atrás, retrocede, vai para frente, fala que não falou e volta a dizer a mesma coisa. É uma confusão. Na realidade, ninguém sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Mas nós, como servos de Deus, precisamos colocar a nossa cabeça no que Deus pode fazer, enchendo com o conhecimento de Deus e buscando a inteligência espiritual que discerne todas as coisas. Você vai começar a entender. A luta está aí. Glória a Deus pela luta. A luta está aí para você. Tenha conhecimento de Deus, ouvir Deus falar e lutar para Deus abençoar você. Olha, inteligência, a gente está vendo aí, estava vendo sobre a cidade da Arábia Saudita. Você já ouviu falar? Essa cidade é uma cidade futurística. Uma inteligência artificial vai ser que vai dirigir a cidade inteira. Mas Paulo diz assim: nós precisamos de inteligência espiritual, entender o que Deus tem para a nossa vida, porque isso vai fazer diferença na nossa caminhada. Nós precisamos entender para que possais andar dignamente
primeiro diante de Deus, o Senhor. Deus não é aquele que conhece todos os nossos passos. Não adianta a gente fazer de conta que serve a Deus para Deus. Ele vê a gente em todo lugar. Ele vê você na internet. Agora, no tempo de confinamento, é um tempo que você está recluso, e a ociosidade é um perigo, porque ela traz muitas vezes coisas ruins na cabeça, e vai e acessa coisas que não precisa. Então é importante nós trazermos para agradar a Deus. Quando eu quero agradar a Deus, eu venço as lutas, e as lutas não são tão difíceis para mim, porque Deus é conosco. Então coloca diante de Deus o desejo: eu quero andar dignamente. Deus vai honrar a minha fé, Deus vai honrar a sua fé, e nós vamos crescer, vamos caminhar. Deus vai honrando, você vai declarando palavras boas de fé, e Deus vai multiplicando as suas forças. Olha que Paulo fala sobre multiplicar as forças. Nós vamos caminhando diante de Deus, mas não vamos um caminhar negligente. Nós vamos caminhando perante Deus, agradando a Ele em tudo. Não é agradando em algumas coisas, não, mas é buscando agradar a Deus numa totalidade, onde o prazer de Deus vai descer sobre você. E Paulo continua: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus, você pode entender o que Deus quer e conhecer a Deus, porque você vai na direção dele. Quando você sabe o que Deus quer, a vontade dele, você caminha mais perto dele, você vai para perto dele, se aproxima, porque você sabe a vontade dele. E quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele entra na nossa vida, Ele entra no nosso coração e dá uma alegria mais da nossa caminhada. É importante nós entendermos que conhecer Deus vai fazer diferença. Eu conheço a vontade dele, ando na vontade dele, ando presente Ele, segundo Ele quer, e vou conhecendo Ele, vou tendo experiência. Quando a palavra de Deus fala assim, no conhecimento de Deus, eu vou tendo experiência com Deus. Você só vai conhecer Deus se você tiver experiências. Sabe o que é experiência? São atitudes práticas de dependência de Deus, onde você vai ouvir a voz, você vai discernir o que Deus quer com você. Isso faz a diferença. Conhecimento de Deus, corroborados, quer dizer, olha, estruturados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. A palavra de Deus sempre nos remete para o fruto do Espírito. A palavra de Deus nos tira das obras da carne e nos lança em direção o fruto do Espírito. Nós precisamos correr em glória, nós precisamos ter fortaleza da glória de Deus, porque você vai ter paciência, você vai ser um homem, uma mulher perseverante. A perseverança faz a gente vencer desafios. Você pensa que tudo é fácil? Você pensa que tudo é molezinha? Pronto, acabou, fez e vai dar tudo certo? Não, tem coisas que dão errado, e você precisa estar estruturado para lutar, empenhar, trabalhar, fazer acontecer a coisa certa. Que Deus tem para nós são coisas maravilhosas, mas nós não podemos ficar no meio do caminho. Nós temos que crescer na presença de Deus, nós temos que ir adiante. E Ele tem uma forma de caminhar no fruto do Espírito, dando graças a Deus. Eu dou graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha que coisa, ele diz assim: Deus nos deu uma herança. Sabe qual que é a herança? Participar dos santos na luz. Vamos um pouquinho para frente agora, nós lemos até aqui, vamos ler mais um pouquinho para frente. Colossenses 1:13. Ele nos tirou da potestade das trevas. Quando ele fala potestade, significa que Ele tirou você e eu das mãos dos demônios das trevas. Ele tirou você do inferno das trevas
Ele tirou você lá das trevas, das obras da carne, da briga, das contendas, das insatisfações, para trazer você para uma vida de paz, de alegria, de gozo, onde Ele vai abençoar a sua vida. Ele tirou você daqui e transportou, colocou e posicionou você no reino do Filho do seu amor. Ele te tirou das trevas e transportou e colocou você no lugar que Ele quer, no reino de luz, que é o reino do seu Filho. Quando nós entendemos todo esse processo do trabalhar de Deus na nossa vida, e Paulo continua dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Deus quer trabalhar no seu coração. Ele não quer você de qualquer jeito, Ele quer você andando retamente, crendo que lá na frente tem algo de Deus para você, uma vida melhor, e você vai trabalhando a sua ira, seu nervosismo, vai trabalhando a sua vida, e você vai ser uma pessoa onde a graça e a misericórdia de Deus se estabelece. Que gostoso que é quando a gente vence a ira, vence o medo. Uma das coisas que mais tem perturbado neste momento de reclusão é o medo. Eu vou morrer, o que vai acontecer comigo amanhã? Descansa hoje no Senhor, acredita nos mistérios de Deus hoje, na sua vida. Deus, Ele tem propósito. Versículo 16 de Colossenses 1: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando nós, servos de Deus, cremos no poder de Deus, nós não ficamos espantados com tantas coisas. Deus está no controle, tudo foi criado por Ele. A sua vida tem um propósito de Deus, tem um chamado de Deus para você. Ele tirou você das trevas. O que é treva? Briga, ansiedade, medo, discórdia, terror, luta, morte, dor, enfermidade. Isso é trevas. E transportou nossa vida para o reino de luz, do amor do Filho, que é um reino de paz, de alegria, de esperança. Eu quero dizer para você: tenha fé no que Deus tem preparado para a sua vida. O Senhor é o Senhor da nossa vida, e nós cremos que Ele pode todas as coisas. Deita no travesseiro e aproveita a noite e dorme. O salmista diz: é noite, eu deito e durmo, e acordo no outro dia. Olha que gostoso quando nós deitamos e dormimos. É muito ruim quando a gente fica rolando, né? Rola para um lado, rola para o outro da cama, olha para o teto, rola para o outro, e vai passando a hora, e você amanhã tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Como é que faz? Confia em Deus, descansa o seu coração em Deus, confia nele, e tudo mais Ele fará na sua vida. Quais que são os propósitos de Deus? Por que Deus está permitindo tanto aperto no nosso coração? Deus está permitindo para que a sua fé e a sua disposição cresça para a glória dele. Olhe para a sua vida nesta noite, declare no seu coração: o que Deus tem reservado para você são coisas maiores que você imagina, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha, uma vida de prosperidade. Quando você prospera nas coisas de Deus, Deus sustenta a sua vida. Você dedica a Deus e Deus abençoa você. Que bom é isso, nós colocarmos a nossa vida nessa dependência de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós que saímos das trevas, fomos tirados e transportados, que nós nunca mais voltemos para as trevas, mas nós caminhemos no reino de luz, deixando a glória de Deus nos envolver, conhecendo a palavra cada dia mais, nos degustando da palavra de Deus,
porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele nunca vai deixar você sozinho. Creia nisso, receba da graça de Deus o que Ele tem reservado para você. Vamos orar e crer nas maravilhas de Deus sobre a nossa vida nessa noite. Fecha os teus olhos, nós vamos orar, e nós vamos louvar a Deus ainda com mais um hino, glorificando a Deus nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, te bendizemos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. A nossa vida é como um sopro, Senhor. Há um sopro que é tão rápido, e os tempos voam, e nós não nos apercebemos. Abre o nosso entendimento para compreender, Pai, a Tua vontade. Senhor, nos fortalece para entendermos o que o Senhor tem reservado para nós. Nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos nesta noite,